pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Teu coração. Teu coração. Graça e paz. Quero desde já agradecer a cada um que estão à escuta das redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Estamos dando continuidade a esse momento aqui maravilhoso na presença do Senhor. Eu quero desafiar você, meu amado e minha amada, a estar com o coração sensível na presença do Senhor. Nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. Embora nós não estejamos fisicamente próximo um do outro, mas o Senhor, Ele é onipresente em nossas vidas. O Senhor está aqui conosco e está nos seus lares, aonde vocês estão agora, em nome de Jesus. Eu queria ler um texto da palavra do Senhor, que se encontra em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. Meu amado e minha amada, a minha intenção essa noite é de trazer uma palavra do Senhor para desafiar a mim e a você a termos uma vida de intercessão, a buscarmos o Senhor, e não somente nesses dias difíceis, mas em todos os dias da nossa vida. Eu creio que a intercessão deve ser um estilo de vida para os cristãos. Tiago, quando ele fala aqui, amado, ele está trazendo para a igreja essa responsabilidade. Ele diz que nós precisamos constantemente confessar os nossos pecados uns aos outros e termos um momento de intercessão. Precisamos orarmos uns pelos outros. E essa noite eu quero trazer para você, amado, por que nós devemos orar, por que nós devemos interceder. Amado, esse é um desejo do próprio Senhor. Mas escute isso: por que devemos interceder? Pense comigo. Se Deus ele é infinitamente amoroso, onisciente e todo-poderoso, por que eu preciso estar envolvido na oração de intercessão? Uma vez que Deus está envolvido na vida de todos, para o bem deles, Ele já não está fazendo tudo o que precisa ser feito? Nós precisamos entender, amados, que Deus, Ele cuida de cada um de nós. Mas Deus, Ele é uma pessoa que Ele quer se relacionar conosco. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, quando Deus, Ele fez Adão e Eva, todas as tardes, Adão e Eva iam se encontrar com Deus para ter um momento de relacionamento, para conversar com Deus, para interagir com Deus, para falar das suas necessidades, para falar das suas angústias, para falar das suas intenções e das suas alegrias. Deus, Ele sabe de tudo que eu e você precisamos. Ele sabe da angústia que você talvez essa noite está passando.
mas Ele quer ouvir da sua boca, Ele quer ouvir de você, Ele quer que você expresse as suas dores, os seus sentimentos e as suas lutas para Ele, pois Ele quer ouvir a tua voz. A intercessão, amado, é um plano e uma ordem de nosso Senhor para nós. Você sabia disso? Jesus chamou-nos a intercessão. Se você abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 11, é um texto que eu quero que vocês leiam comigo. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor Jesus. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Ele disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Então lhe disse, versículo 5: suponha que um de vocês tenha um amigo, e que recorra a ele à meia-noite, e diga: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responder: não me incomode, a porta já está fechada, e os meus filhos estão deitados comigo, não posso me levantar e lhe dar o que você me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que ele precisar. E ele continuou dizendo: por isso lhe digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual é o pai entre vocês, se o seu filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Veja que é o Senhor, amado, que nos ensina que nós temos que estar intercedendo uns pelos outros. Nós precisamos ter uma vida, amado, de relacionamento com Deus. Nós precisamos estar todos os dias na presença do Senhor, e como eu disse para você, não somente nesse momento de luta, nesse momento de angústia, que cada um está preso na sua casa, sem poder sair. Eu mesmo, está com 5 dias que eu estava trancado na minha casa, saí hoje, seguindo as normas. Mas na minha casa, eu com a minha esposa e com meu filho, todos os dias nós temos um momento de oração, um momento de leitura da palavra, um momento de intercessão, clamando ao Senhor, porque nós entendemos, amado, que tudo isso, amado, vai passar no momento que o Senhor quiser que passe. Nós não podemos ficar, amado, esperando que os homens achem uma solução. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor. E se o homem ele conseguir descobrir o remédio para a cura, foi porque o Senhor assim o fez. É por isso que a igreja do Senhor precisa interceder. É por isso que eu e você precisamos clamar a Deus, colocar esses homens e essas mulheres diante do Senhor. Gente, nós precisamos clamar por essas pessoas. Hoje eu vi umas imagens de uns médicos na Itália, os seus rostos marcados, de tanto estar usando máscara e óculos de proteção, dias e dias, trabalhando incansavelmente, procurando meio de ajudar as pessoas. E a força que essas pessoas vão ter, amado, vai ser através da minha e da sua oração.
Então nós temos a oportunidade de fazermos diferença na nossa casa, você na sua casa, orando, clamando, intercedendo pelos médicos, intercedendo pelos cientistas, intercedendo pelas polícias, pelos policiais que estão tentando contornar a situação nas cidades. Parece que as pessoas não estão levando isso muito a sério. A gente anda e vê as pessoas nas esquinas sem ter o que fazer. Sem ter o que fazer. Por isso eu e você, amado, precisamos clamar a Deus, interceder ao Espírito Santo, o Espírito que tem o poder de mudar toda e qualquer situação. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele abre porta onde não existe porta. Aquilo que para a ciência pode ser algo difícil, o nosso Deus, Ele pode tornar tudo possível. Basta que nós nos colocamos diante do Senhor, orando e buscando ao Pai. Jesus, Ele ensinou aos seus discípulos a interceder na oração. Olha no versículo 1 a 4 do capítulo 11 de Lucas. Certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar, e terminando, um dos seus discípulos lhe disseram: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. E ele disse: quando vocês orarem, ele ensina os discípulos, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Por que nós devemos interceder, amado? Porque o Senhor Jesus, Ele pede isso. Porque o Senhor, Ele diz que isso é necessário. E veja bem, amado, que Ele enfatizou a importância da intercessão. No mesmo livro, no capítulo 11, versículo 5 ao 8, Ele diz assim: olha, então lhes disse: suponha que um de vocês tem um amigo, que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, portanto a porta está fechada, meus filhos estão deitados comigo, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Olha o que é que Jesus diz: eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, mas por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Precisamos bater na porta, precisamos nos colocar na posição de um intercessor, precisamos orar, amado, porque é a oração que vai fazer a diferença na nossa nação. É a oração que vai mudar a história da cidade de redenção, do Brasil e do mundo. E eu e você precisamos estar de mãos erguidas aos céus, intercedendo ao Senhor. Eu tenho visto alguns vídeos de pessoas em sacada de apartamento, orando ao Pai, clamando ao Pai, intercedendo ao Pai. Se eu e você não podemos sair de casa, amado, levanta tuas mãos para o céu, junto com aqueles que estão contigo, e clama ao Senhor. E clama, porque a Bíblia diz que aquele que pede, recebe. Ele promete, amado, que essa oração é eficaz. Quando ele diz no versículo 9: por isso lhe digo, peça e lhe será dado, busque e encontrarão, bata e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. A indicação aqui para mim e para você, amado, é para nós pedirmos, é para nós batermos, é para nós clamarmos ao Senhor. É para mim e para você clamarmos a Deus, pois Ele tem a solução para todos os nossos problemas, pois Ele tem a solução para esse caos. A palavra do Senhor garante que tudo é possível ao que crê, amado, e nós cremos que se o Senhor quiser, amanhã, terça-feira, será um dia diferente, desde que eu e você nos levante e clamemos ao Pai,
intercedemos ao Senhor e nos curvamos diante dEle. E nos curvamos diante dEle. Por que nós devemos interceder, amado? Primeiro, ele era encontrado frequentemente em oração. Porque o próprio Jesus, amado, ele intercedia. Você vai ver em determinados textos, Jesus, ele sai e vai orar ao Pai no monte. Ele se recua do meio dos discípulos e vai buscar a presença de Deus. Porque ele sabe, amado, que quem faz a diferença na vida dele é o Pai. Por isso ele buscava. Versículo Marcos capítulo 1, versículo 35. Olha o que é que diz. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Ele orava de madrugada. Ele clamava, amado, pela nação. Ele clamava pela vida das pessoas. Ele é o nosso modelo de intercessor. Lucas 11:1. Certo dia Jesus estava em um determinado lugar orando. Antes de Jesus ele ensinar aos seus discípulos a interceder, ele estava em um ambiente de intercessão. Ele estava na presença de Deus. E você vai ver que o Senhor nunca nos manda fazer nada sem antes ele ter feito primeiro. E uma das maiores intercessões, uma das maiores orações de Jesus está em João 17. Eu não vou ler o texto todo, mas eu quero que você só entenda alguns versículos. Olha o que é que ele diz. João 17. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, purifica-me junto a ti, para com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Do versículo 6 em diante ele começa a clamar. Do versículo 6 em diante ele começa a colocar os discípulos diante do Senhor. Depois ele coloca aqueles que ainda vão ouvir a palavra do Senhor. Ele intercede por mim e por você, amado. O Senhor já orou por esse momento. Por que que eu e você não devemos fazer o mesmo? Se o próprio Senhor ele fez isso, eu e você precisamos também fazer isso. Orarmos incessantemente. Os discípulos de Jesus, eles também faziam intercessão. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 2, de 1 a 3, ele declara o seguinte: antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Senhor. Olha que conselho de Paulo. Nós precisamos, amados, clamar ao Senhor pelas nossas autoridades, para que o Senhor dê para eles equilíbrio, para que o Senhor dê para eles graça, para que o Senhor dê para eles entendimento. A maior autoridade, amado, sobre a nação é o Senhor. E quando a igreja estiver de mão dada, clamando,
buscando, clamando ao Senhor, Ele vai fazer coisas grandiosas no nosso meio. Ele mudou a história de nações. Ele mudou histórias de guerras, onde o povo de Deus, amado, estava para ser massacrado pelo inimigo, e o povo orou e clamou. Em uma madrugada o Senhor matou mais de 70 mil homens, porque a sua igreja clamou. O que é impossível para Deus? O que é que Deus não pode fazer, amado, quando a sua igreja se levanta e clama? A palavra do Senhor diz, amado, que o Senhor nos deu um espírito de poder e de ousadia, e não de covardia. Por isso essa noite nós aqui como igreja do Senhor desafiamos você que está na sua casa a se levantar como soldado de Cristo, a interceder pela nossa nação, a interceder pelo nosso povo, a clamarmos ao Senhor para fazer a diferença nessa nação, e nós veremos a transformação que o Senhor vai fazer. A pergunta essa noite: onde está aquele que vai se levantar com as mãos para os céus e vai interceder a Deus pelo mundo, pelos estados, pelos países, pelos governantes? Precisamos nos levantar como igreja do Senhor, amado. E uma coisa que é fundamental para que a oração, amado, seja eficaz na nossa vida, é nós orarmos com fé. Precisamos acreditar, confiar que o Senhor, Ele vai fazer a diferença. Tiago, ele fala no capítulo 5, no versículo 15: e a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ele será perdoado. Precisamos nos levantar com fé, amado. Talvez hoje você esteja triste, angustiado, teu coração esteja abatido, mas eu te convido a se levantar, amado, nessa tua fraqueza, esses teus joelhos cansados, talvez com angústia na alma, colocar a tua fé no Senhor Jesus, e você vai ver o que Ele vai fazer. A Bíblia fala, amado, daquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos perdendo sangue, já tinha gastado tudo que tinha, e ela ouviu falar que Jesus estava vindo naquela cidade, e aquela mulher, amados, reuniu todas as forças que ela tinha. Onde Jesus estava tinha uma grande multidão, e ela entra no meio da multidão, ela se arrasta. Isso quer dizer, amado, se você não consegue se levantar, se arraste na presença do Senhor e toque nele, que grandes coisas Ele vai fazer. A Bíblia diz que aquela mulher entrou se arrastando, ela já não tinha mais força para clamar, ela já não tinha mais força para andar, ela não tinha mais nada. Ela reuniu o restante que tinha, e ela colocou a sua confiança em Jesus, e ela disse: se tão somente eu tocar na veste dele, eu serei curada. Talvez você esteja assim cansado, sem força. A minha oração, amado, essa noite, é que o Senhor lhe dê força para você se levantar, para você se erguer. E se você não conseguir se levantar, amado, onde você está, confia, ora com fé ao Senhor, que grandes coisas Ele irá fazer. Mateus, no capítulo 17, versículo 20, ele diz: Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. E eu asseguro, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível, se você tiver fé. Você não tem noção, amado, do que Deus Ele pode fazer através da sua vida,
quando você se levantar com ousadia, entendendo que você entregou a sua vida para Cristo, entendendo que Ele é o motivo da nossa alegria, entendendo que Ele pode todas as coisas. Talvez você está dizendo agora, mas eu estou distante do Senhor. Meu amado, minha amada, volte. A Bíblia diz que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar. Talvez você esteja sozinho no seu celularzinho, no canto escondido, ninguém está te vendo, mas o Senhor está te vendo. E Ele diz: meu filho, eu te amo, volta. Eu creio que essa noite o Senhor está restaurando, amado, relacionamento com o Pai, relacionamento com Deus. A partir do momento que você, amado, se levantar com fé e disposição no coração, com fé e atitude, o resto o Senhor irá fazer. O que eu ouvi dos amados esses dias falando da dificuldade para transmitir tudo isso, amado. Você não tem noção do trabalho desses irmãos e das lutas que eles tiveram ontem. Mas Deus é fiel, porque Deus honrou o esforço dos irmãos, e muitas vidas foram edificadas na noite de ontem. Quem sabe se alguém não aceitou a Cristo com a palavra do pastor ontem, porque vocês não desistiram, amados. E aqui eu estou apontando para os meninos aqui de trás das câmeras. Se você está ouvindo essa mensagem hoje, é porque pessoas não desistiram. Quando eu entrei nesse ambiente aqui da igreja, amado, onde nós vemos 200, 300, 400 pessoas, eu fiquei chocado. Eu digo, meu Deus, nós não estamos no arrebatamento. Eu não fiquei. E quis vir uma angústia no meu coração, sabe? E eu vou confessar para vocês, eu até chorei ali atrás. Mas eu acredito que Deus tem um propósito para todas as coisas. E são pessoas que não desistiram porque um cabo quebrou, porque a internet caiu, não desistiram, e você está sendo abençoado. Então, meu amado, se levante, não desista. Porque você quer desistir agora, amado? O Senhor é contigo. A mão dele está estendida dizendo: venha, filho, que eu te levanto, eu te restauro, eu te curo. Você precisa ter uma atitude. Você precisa ter uma atitude. Primeiro, você precisa ter fé. E segundo, precisamos estar unidos com o mesmo propósito na oração. Eu e você precisamos estar, amado, com o mesmo propósito, com o mesmo desejo de alcançar a vitória. A palavra do Senhor diz, amado, aqui em Mateus capítulo 18 e 19: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhe digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu. Quem declara isso é Jesus Cristo, amado. Essa não é a palavra de Océlio, do pastor Lázaro, de pastor Aloísio. Essa é a palavra do Senhor. Ele diz: se você pedir, crê. Se a igreja estiver em uma só concordância, tudo será possível. Então nós precisamos estar unidos, amado, mais do que nunca. Nós não estamos aqui no mesmo ambiente físico, mas nos lares, eu e você, nós estamos ligados com o Pai. Aleluia. Aleluia. Vale a pena, amado, confiar no Senhor. Vale a pena colocar nossa vida na presença do Senhor. Você quer um exemplo, amado, de quando a igreja está unida? Deus faz o impossível acontecer.
Tem um texto lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 a 11. A igreja estava sendo perseguida. Alguns discípulos já tinham sido mortos. A Bíblia diz que Pedro, ele foi preso com o intuito de ser morto depois da Páscoa. Mas a palavra do Senhor diz que enquanto Pedro estava preso, amado, com a escolta de 4 soldados, a igreja estava orando por ele. A igreja estava intercedendo por ele. A igreja não pode ir lá naquele ambiente, você não pode estar aqui, mas você pode estar onde você está agora, clamar ao Senhor, amado, como uma só igreja, uma só fé, unido no mesmo propósito. A Bíblia diz, amados, que Pedro, ele foi solto de uma forma extraordinária. A Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo e o livrou, porque a igreja estava com o mesmo propósito, porque a igreja estava na mesma fé, porque essa igreja ela tinha o mesmo desejo no coração. É por isso que nós devemos estar unidos, amado, com propósito, para que tudo isso aconteça. Mas você disse assim: irmão, eu já orei tanto, não estou vendo resultado algum. Seja persistente, não desista. Seja persistente e não desista. Você não sabe, amado, nós não sabemos a hora que Deus ele vai operar o milagre. Seria muito bom, né, você orar algo assim: Senhor, eu queria um emprego. Você orou de noite, de manhã o emprego estava liberado. Seria bom, né? Seria maravilhoso. Mas olha o que o apóstolo